Bem, meus irmãos, meus amigos, hoje nós vamos dialogar com base nesse título que aparece, a Igreja da Reforma e a eleição por sorte. Alguém poderia perguntar por que dialogar sobre esse assunto, né? A Igreja da Reforma e a eleição por sorte. Para quem não conhece, para quem não sabe, em 1914 houve uma separação, uma divisão. Na Igreja Adventista não foi uma separação grande. Isso aconteceu especialmente na Alemanha. E um grupo de irmãos agora começaram a dizer que a Igreja Adventista era a Babilônia. E com isso eles fundaram uma outra igreja, que eles colocaram o nome de Sociedade Missionária Internacional, dizendo que eles estavam reformando, que eles estavam agora fazendo o que era correto. Só que o surgimento da Igreja da Reforma, ou Sociedade Missionária Internacional, eles surgem dizendo que a Igreja Adventista era a Babilônia, que não era mais de Deus, e que agora esse movimento que era o certo, que era o correto, que tinha a pureza, que tinha a verdade, e que eles estavam proclamando a verdade. Só que a gente analisa no decorrer da história da Igreja da Reforma que eles cometeram muitos equívocos, né? E têm cometido muitos equívocos, em parte doutrinárias e parte de costumes também. Bem, dentre eles está essa questão de lançar sorte. A Igreja Adventista, para escolher os seus oficiais, presidente, conferência geral, secretário, tesoureiro e demais, os departamentais, e nas uniões também, nas associações, nunca usou o método de lançar sorte. Lançar sorte é pegar um papel, pegar uma moeda, jogar para cima e vamos lá, pegar 2, 3 papéis, coloca nome de irmãos, diz o nome que sair, alguém vai pegar aqui, o nome que sair vai ser o presidente. Ou pegar uma moeda e dizer, você quer o quê? Se forem 2 disputando o cargo, você quer cara ou coroa? Se for assim. Eu quero cara. Bom, vamos lá. Se cair cara é você que vai ser o presidente. Bem, isso a Igreja nunca fez. Agora, a Igreja da Reforma, ela fez isso registrado em documentação. Ela fez pelo menos 2 vezes. Vamos lá. Em 22 de outubro de 1921, às 11h30 da manhã, foram eleitos por sorte o presidente, secretário e tesoureiro do suposto quarto anjo, Igreja da Reforma. Isso está documentado. Isso aparece nesse livro que está aí, ó. A História dos Adventistas, Sétimo Dia, Movimento de Reforma, foi escrito por Alfonso Balba. A editora missionária Verdade Presente publicou esse livro. A tradução foi de José Barbosa. Então, o que diz na página 86 desse livro, que é o capítulo 12? Diz assim: a eleição do presidente, do tesoureiro e do secretário da Conferência Geral também foi realizada pelo lançamento de sortes. Isso em 1921. Em 1921, eles escolheram presidente, secretário e tesoureiro com lançamento de sorte. Bem, mas aí, quando chega em 1951, eles fazem a mesma coisa. O que acontece? O que aconteceu em 1951? Houve um racha na Igreja da Reforma. A Igreja da Reforma se dividiu ao meio na Holanda. Isso é uma história, né, que alguns já sabem, outros não sabem, mas a Reforma se dividiu ao meio na Holanda. E agora ficaram 2 grupos. Um grupo liderado por Carlos Kozel e o outro grupo liderado por Demétrio Nicolici. Isso está na ata.
na ata dessa Assembleia Geral que eles fizeram, foram 25 delegados que estavam presentes, isso em 1951. E tem essa ata até hoje, eu tenho inclusive essa ata. É uma cópia dela, né? Então, o que é que diz aí? Vamos lá, o comentário a princípio. Em 1951, quando o suposto quarto anjo, que eles dizem, né, que esse é um quarto anjo, não tem nada a ver. Quando o suposto quarto anjo reforma se dividiu, porque antes, lá em 1921, vou voltar aqui em 1921, eles estavam unidos, eles não tinham se dividido ainda. Carlos Kozel, Nicolice, Lavric, estavam todos unidos. Mas mesmo assim, eles escolheram por sorte, né? O presidente, secretário e tesoureiro da igreja, da reforma. Agora, quando chega em 1951, aí já estão divididos. O que acontece? O grupo que ficou com Nicolice, com o Demétrio Nicolice, que foi liderado por Demétrio Nicolice e por Lavric, então eles agora foram escolher o presidente da conferência, da associação geral deles, né? E como foi escolhido esse presidente? Por sorte. E sabe quem foi sobre quem caiu a sorte? Por Demétrio Nicolice, o que fez a cisão, o que criou a separação em 51. Agora, olha aí o texto. Está na ata da separação de 1951, página 10. Aí é uma foto dessa ata. O irmão Frons foi escolhido para tirar a sorte. E o Senhor escolheu o irmão Nicolice. O irmão Nicolice assumiu a presidência fazendo algumas observações. O irmão Lavric foi eleito vice-presidente. Está na ata da separação de 1951, página 10. Todos esses documentos aqui, irmãos, não foi a Igreja Adventista que fez, inventou, não. Isso aqui é documento da Igreja da Reforma. Foi escrito por eles mesmos, tá certo? Bem, aí alguns dizem assim, não, mas é porque lá, quando foi em 21, né? Em 1921, nós não tínhamos luz, aí você disse, mas espera aí, como é que surge a verdadeira reforma? Olha só, irmãos, como é que surge a verdadeira reforma? A reforma profetizada por Ellen White, e já surge errando, e já surge escolhendo presidente, secretário, tesoureiro, lançando sorte. E depois, em 1951, repete a dose. Pelo menos, aí eu falo, pelo menos, registrado nós temos 2 documentos da Igreja da Reforma. Aí vem uma pergunta. O que Ellen White fala sobre esse assunto? O que Ellen White fala? Profetiza da igreja. Olha o que Ellen White fala na página 327 do livro Mensagens Escolhidas, volume 2. Lançar sortes para os oficiais da igreja não está no plano de Deus. Não está. Então, irmãos, eles fizeram isso em 1921, fizeram em 51, e aí? Foi Deus que estava dirigindo? Era Deus que estava dirigindo isso aí? Não. Lançar sortes para os oficiais da igreja não está no plano de Deus. Chame-se homens de responsabilidade para escolher os oficiais da igreja. Então, segundo o que a irmã White escreve, como é escolhido os oficiais da igreja? São os irmãos que se reúnem, ali formam uma comissão e escolhem, oram e escolhem. Não é jogando um papelzinho para cima. Não é jogando uma moeda para cima. Não é dessa forma. Colocando o nome de 2 ou 3 ou 4 ou 5 irmãos no papel, e depois o nome que sair vai ser o presidente, o primeiro nome. O segundo nome vai ser o secretário. Não, não é assim. E a reforma fez isso lá em 1921 e também em 1951. Agora, outro texto de Ellen White, ó. Agora está na página 327, 328, o mesmo livro, Mensagens Escolhidas, volume 2. Que diz Ellen White: acaso nos comunique experiências que glorifiquem a Deus, o decidirmos qual seja a sua vontade, pelo deixar cair um papel ou uma moeda e observar a maneira por que cai? É assim? Ela faz a pergunta. É dessa forma? Ela diz: não, não.
De jeito nenhum. Ela está dizendo, não, de maneira nenhuma. É a profetisa que está dizendo, irmãos. Aí ela diz, provas como essas arruinam a experiência religiosa daqueles que as adota. Vendo aí, irmãos? Todo aquele que confia nessas coisas para guia necessita reconverter-se. Então a Igreja da Reforma errou feio e muito feio em 1921 e 1951. E aí tem uma coisa que é importante. Como eles dizem que eles uma verdadeira reforma, que a verdadeira reforma surgiu em 14, que ali foi Deus que levantou aquele movimento, eles não poderiam errar, irmãos. Não, eles não tinham direito de errar. De maneira nenhuma. Porque a verdadeira reforma surge restaurando a verdade. Agora, veja, vamos observar o que Ellen White escreveu. Aí eu coloquei essa pergunta, essa é a verdadeira reforma, o suposto quarto anjo, porque ele diz que é o quarto anjo, né? Ou a reforma verdadeira. A irmã White diz, primeiro escrito, página 45, a irmã White fala, eu vi que os misteriosos sinais e maravilhas e as falsas reformas, olha, tá vendo aí? Falsas reformas aumentariam e se espalhariam. As reformas que me foram mostradas não foram reformas do erro para a verdade. Ou seja, irmãos, se não as reformas que ela viu não foram do erro para a verdade, foi da verdade para o erro. Então eles deixaram de obedecer a Deus pela orientação da profetisa, que os oficiais da igreja são eleitos através de uma comissão e não de jogar uma moeda ou jogar um papel para cima. E eles fazem isso em 1921 e fazem isso em 1951. Repete. Mas não tinha luz. Não tinha luz? E que reforma é essa que surge sem essa luz? E que a igreja adventista não estava fazendo isso. Veja, aí eles dizem que a igreja adventista era Babilônia, que estava errado, mas a igreja adventista não fazia isso. Agora eles surgem e fazem isso. Tá, irmãos, a reflexão. Deus abençoe a cada um, dê a paz, dê a graça, que possamos entender melhor esses assuntos, irmãos da igreja adventista, os irmãos da igreja da reforma. O objetivo aqui é esclarecer, não é ofender a fé de nenhum dos irmãos, a gente respeita, mas mostrar a verdade. Que a reforma, tanto uma quanto outra, tanto o grupo de Coser quanto o grupo de Nicolice, não representa o anjo do Apocalipse 18 e nem tampouco a verdadeira reforma profetizada por Ellen White. São falsas reformas. Que Deus nos abençoe, nos dê a paz, no santo nome de Jesus. Amém. Amém.